Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica e hoje nós vamos entrar no livro de Ageu, no capítulo 1. Do capítulo 1, irmãos, eu vou ler o capítulo 1 e eu quero que vocês me acompanhem, que eu vou explicar um pouco o capítulo 1 para continuar a leitura, amém? O povo incentivado a reconstruir o templo de Deus, a resposta de Deus aos opositores. Nesse versículo, o ministério de Ageu foi separado do profeta Sofonias por aproximadamente 100 anos. Vamos lá. Versículo 1. O segundo ano do rei Dário, no mês sexto, do dia 1º do mês, veio a palavra do Senhor por Ageu, o profeta, a Zorobabel, filho de Zealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser reedificada. Vamos voltar no versículo 1. Deste modo, irmãos, cumprindo o período de 70 anos de cativeiro, profetizando por Jeremias, nessa época Zorobabel, um descendente de Davi e da casa real de Judá, liderou o primeiro grupo de cerca de 50 mil pessoas, da Babilônia para a Terra Santa. Quase que imediatamente foi lançado o alicerce do templo. No entanto, a obra teve muitos empecilhos e, na verdade, foi interrompida. Quando as obras de reconstrução foram reiniciadas, esse início foi inspirado pelas profecias tanto de Ageu como de Zacarias, que viram o templo terminado. No livro de Ageu, irmãos, registra a falta de disposição para construir novas casas e o temor que sentiam do governo persa, porque eles estavam construindo sem uma permissão especial. Provavelmente escreveu o livro aproximadamente a 530 a.C. No segundo ano do rei Dário, provavelmente Dário Esdras, Azuero, Artaxerxes de Ciro, que havia ordenado a reconstrução da cidade e o lançamento do alicerce do templo com acredita-se que era filho de Ester. Ageu foi o primeiro profeta depois do cativeiro na Babilônia. Voltando para o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Esse povo diz, chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser reedificada. Então veio a palavra do Senhor por Ageu, o profeta, dizendo, versículo 3, É para vós o tempo para vos habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa está deserta? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito e escolheis poucos, comeis, mas não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, mas não vos esquentais. E o que trabalha por salário, o recebe num saco cheio de furos, que é o saquetel furado. No versículo 6, irmãos, é raro que o Espírito Santo descreva tão claramente a causa da falta de progresso, como ele o faz neste versículo em particular. Entre outras coisas, ele nos mostra que o fato de desviar o dinheiro da obra de Deus para uso pessoal causa a pobreza da alma e muitas vezes do bolso, embora eles tivessem as suas boas casas para morar. Parece que haviam sido visitados com uma colheita escassa e saúde física fraca. Nessas afirmações feitas pelo Espírito Santo, por intermédio do profeta, a pessoa é levada a perceber o que Deus pode fazer e o que ele não fará.
7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. 8. Subi o monte e traze madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. 9. Procurareis muito, mas tendes achados poucos, e esse pouco, tendo guardado em casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. 10. Por isso, retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz ver a seca sobre esta terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, sobre os homens também, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. O povo é levado a reconstruir. 12. E ouviu Zorobabel, filho de Zealtiel, a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo. A voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como a tinha enviado o Senhor, seu Deus, e temeu o povo diante do Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou convosco, diz o Senhor. 14. Despertou o Senhor o espírito de Zorobabel, filho de Zealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué. Irmãos, em todo momento, se vocês me acompanharem na palavra, aqui está falando o espírito. Espírito aqui é com E minúsculo, como já foi falado. O E minúsculo não é espírito de Deus. Espírito de Deus é Espírito Santo com E maiúsculo. O espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do seu restante do povo, e eles vieram a trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do sexto, a mensagem profética foi entregue no primeiro dia do sexto do mês, e obedecida no dia 24 do mesmo mês. Felizmente, eles obedeceram, no entanto, e isso demonstra a lentidão do coração para aceitar a palavra do Senhor e obedecer a ela. A frase no segundo ano do reinário reconhece a supremacia dos gentios e dos pecados de Judá, que resultou nessa supremacia. Eles não quiseram o Senhor como seu rei, portanto o Senhor deu a eles um rei gentil. Por ainda cerca de 550 anos mais tarde, os líderes de Israel diriam com respeito a realizar a realeza de Cristo: não temos rei, senão César. Eles descobriram para sua terrível consternações que César era um rigoroso capataz. Nós vemos, irmãos, em toda a palavra, nós fazendo o estudo bíblico, se nós voltarmos lá no início de Gênesis para cá, irmãos, a desobediência sempre existiu. Mas ainda ontem, eu vou se voltar para mim, para minha pessoa. Ainda ontem eu estava refletindo, fazendo uma reflexão do que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Muitas vezes nós, irmãos e irmãs, somos desobedientes. Vocês podem colocar aí embaixo no comentário e me explicar sobre isso. Nós somos desobedientes. Muitas vezes nós ouvimos profecias, nós ouvimos a palavra, Deus fala conosco através de mensagem, Deus fala conosco através de um louvor, Deus fala conosco através da palavra, essa palavra viva. Mas às vezes, no nosso consciente, a gente fica: não, eu não vou pecar. Oh, Deus, me perdoa, eu vou fazer isso aqui, mas eu sei que o Senhor me perdoa. Não, Senhor, eu não sei o que eu faço. Aí, olha os pensamentos que vêm, pelo menos eu já fiz isso, na nossa cabeça. Aí a gente fica: será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu vou ser castigada? Será que Deus vai ter esse... Eu penso, irmãos, eu tô falando isso por experiência própria.
Será que eu vou ser castigada? Será que Deus vai me perdoar? Então, eu estava fazendo uma reflexão, né? Hoje é 15, né, de abril, foi ontem, 14 de abril, eu fiz uma reflexão sobre minha vida e vinha trazendo em mente todas as profecias que já foram de Deus para mim. Muitas profecias que eu ouvi, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Deus falava comigo através da palavra na Bíblia. Às vezes eu aqui, irmãos, fazendo a leitura com vocês, através da leitura eu estava vendo que Deus estava falando comigo. Não sei se isso acontece com vocês, mas se o Espírito Santo tocar no nosso coração, ele está falando conosco. E aí eu venho, gente, eu já fiz tanta coisa para desobedecer aos mandamentos de Deus. Eu já fiz tanta coisa errada. Eu já pequei tanto na minha vida. Irmãos, a gente peca todos os dias. Não é que eu já pequei, a gente peca todos os dias. Mas se nós não pedirmos perdão a Deus, às vezes até sem pedir perdão, Deus ele é tão misericordioso conosco que a gente vê, a gente sente a misericórdia de Deus em nossas vidas. Quantas e quantas vezes eu ouvi Deus falar comigo que se eu não me consertasse, se eu não fizesse um conserto na minha vida, se eu não fizesse a vontade de Deus, Deus ia colocar um dos meus em cima do leito, ou Deus ia me colocar em cima de um leito. Irmãos, é prova viva, é um testemunho que eu estou contando para vocês. Deus colocou sim. Um dos meus, Deus colocou em cima do leito. E ali, naquele momento que eu percebi que um dos meus estava indo para aquele leito, eu me lembrei da profecia que Deus me entregou. Eu me lembrei do que Deus queria de mim. Eu me lembrei o que Deus queria. Era mudança. Deus fala conosco todos os dias, irmãos. Deus me pediu mudança. Deus veio com toda a misericórdia dele. Filha, eu quero mudança. Filho, se transforma. Eu vou te ajudar. Eu quero você para mim. Deus foi misericordioso comigo, irmãos e irmãs. Que mesmo tendo levado um dos meus para o leito, ele hoje está bem. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Isso eu estou contando para vocês entender. Eu espero que vocês entendam que isso é um recado, é uma reflexão que nós temos que colocar dentro do nosso coração. Às vezes Deus, ele prefere fazer com que nós sentimos a dor. Ele prefere fazer com que doa do que te perder. Ele prefere fazer com que ele veja a sua lágrima do que amanhã ou depois você está sorrindo, mas está distante dele. Deus não quer perder os seus filhos. Deus, ele não quis me perder. Ele preferiu me fazer doer. Ele preferiu me fazer chorar para que eu sentisse a misericórdia dele na minha vida, irmãos. E isso eu mando para vocês hoje. Irmãos, obedeça, honre, glorifique a Deus. Olha, como às vezes a gente se pergunta, como que Deus fala conosco? Como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Você vai saber quando você tiver algo para fazer e na sua mente você sentir aquele aperto no coração e na sua mente você sentir que algo está falando. Esse algo não é algo, é Deus, é o Espírito Santo. Não vá por esse caminho. Não faça porque eu não te quero lá. E não só o que sentimos, mas às vezes você está ouvindo algo de alguém, a pessoa chega e fala assim, ô minha filha, pensa bem, não vai por esse caminho, não faz isso, não traz isso para sua vida. Isso é o Espírito Santo, irmãos, falando com vocês. Então aprendam a ter a sabedoria e o discernimento de entender. Se o teu coração apertou, se você sentiu que aquilo não é para você, fuja. Fuja desse caminho, porque Deus não te quer lá. Outra coisa, lá no passado aconteceu algumas coisas nas suas vidas
que te magoou, ou te machucou, ou te ofendeu. E, de repente, você se afasta daquilo ali. Você se afastou, você... Eu vou dar um exemplo, pode ser casamento, pode ser amizade, pode ser até família, irmãos, porque às vezes na nossa família nós temos algo que nos magoa, algo que nos machuque. Então, você sentiu que aquilo ele se afastou de você. Aí você se sente triste, você se sente oprimido, pensando, poxa, por que eu sou tão sozinha? Por que as pessoas não falam comigo? Por que as pessoas não... Irmãos, tudo é no propósito de Deus. Tudo Deus tem um porquê. Se Deus fez com que você se isolasse, é porque naquela solidão Deus quer se aproximar de você. E Deus quer que você se aproxime dele. E através dessa aproximação, Deus vai te mostrar, Deus não, gente, não adianta, Deus mostra. Deus faz você sentir, Deus faz você ver, o oculto é revelado, o oculto e o escondido sempre vem à tona. Então a gente tem que entender que muitas vezes a distância, a solidão, o desprezo, não é porque Deus não te ama, mas é porque Ele quer que você se transforme. Ele quer fazer uma mudança na sua vida. E essa mudança sempre vem do desprezo. Você tem que se distanciar. Outro conselho que eu vou lhe dar. Irmãos, nunca volte de onde Deus te tirou. Nunca pense, não, eu vou tentar de novo. Não, eu vou... Eu sei que Deus quer isso, eu sei que Deus me ama e Deus quer que eu volte, Deus quer que eu faça. Se Deus te tirou de lá, por que você acha que Deus vai querer que você volte? São perguntas que eu estou fazendo para mim mesma também, tá? Porque muitas vezes Deus já me deu provações 2, 3 vezes da mesma situação e eu voltei para aquele mesmo lugar. Só que todas as vezes que eu volto para aquele mesmo lugar, Deus vai lá, ele tem é aonde vem agora aí a misericórdia de Deus. Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão tudo na minha vida, que ele tem a misericórdia de ir lá, pegar pela minha mão e me trazer de volta. Ele me traz de volta e fala, filha, eu não te quero ali. O que eu tenho que fazer, filha, para que você possa entender? Eu tenho que te machucar? Eu tenho que te fazer sentir dor? E onde é que eu quero chegar, irmãos? Deus me fez sentir dor. Deus me fez cair. E mesmo tendo acontecido tudo isso na minha vida em menos de 2 meses, tá, irmãos? Isso foi recente agora, tá? De março para abril. Mesmo eu levando essa queda, eu glorifiquei a Deus. Eu agradeci a Deus, eu exaltei a Deus, porque Ele está sendo misericordioso na minha vida, irmãos. Ele, do jeito dele. Às vezes a gente acha que as respostas de Deus é demorada, mas não é. É no tempo certo. E no tempo certo Deus vem e muda, Deus vem e transforma. Deus vem e completa. É isso que acontece. Um dos meus foi para cima de um leito. Eu fiquei na correria, trabalho, casa, serviço, hospital, trabalho, casa, serviço, hospital. E mesmo assim, todos os dias eu estava agradecendo a Deus. Desculpa, irmãos. É porque é tão grande, é tão bom sentir as misericórdias de Deus, que o dia que você sentir essa misericórdia de Deus, vocês vão entender o que eu estou sentindo. Que hoje está tudo bem. Hoje está tudo ótimo, graças a Deus. Olha, irmãos, eu venho aqui, tem meses, eu quero que vocês interajam comigo, se vocês puderem comentar aqui embaixo, me explicar se que já aconteceu isso com vocês, mas eu estou contando para vocês coisas verídicas que aconteceu na minha vida e acaba sempre, às vezes acontece ainda. Por quê?
Muitas vezes nós somos descontroladas, a gente gasta, aí vai chegando no final do mês, você vai fazendo as contas, aí você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, eu tô devendo isso, Senhor, eu tô devendo aquilo. Irmãos, esse mês passado eu fui fazer umas contas e foi assim um valor tão absurdo que eu falei, eu não vou dar conta. Infelizmente, esse mês, olha só o meu pensamento, que é pensamentos ruins, a gente não pode ter esses pensamentos. Esse mês meu nome vai pro pau. Um modo que as pessoas falam, né, irmãos? Desculpa da palavra. Mas todo mês, eu sou tão teimosa que todo mês Deus vem e manda a provisão. Deus vem, faz eu conseguir quitar todas as minhas contas. Quando acaba o mês eu fico assim, poxa, não é que eu consegui, meu Deus, tá tudo pago. Eu não tenho nada mais, não tô devendo nada esse mês. Você acha que isso somos nós? Ou um vizinho, ou um colega, ou um familiar? É Deus, irmãos. Deus vem e traz de alguma forma, Ele traz a providência para vocês. Então, creia nesse Deus, acredite que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Se o seu problema é financeiro, se o seu problema é sentimental, se o seu problema é familiar, é uma doença, é uma enfermidade, creia em Deus, ore, interceda, peça, converse com Ele. Somente Deus pode nos trazer a provisão, irmãos. Somente Deus pode transformar nossas vidas. E é isso que Ele está fazendo na minha vida. E assim como Ele está fazendo na minha vida, Ele pode fazer na sua. Eu tenho certeza que Ele pode, não, Ele faz na sua. Então creia e acredite que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, aconteceu comigo. É um testemunho que eu estou contando para vocês. Claro que a gente não precisa entrar em detalhes, mas um dia, se Deus me permitir, eu vou fazer uma live ao vivo aqui. Eu quero que vocês participem comigo, eu quero que vocês me assistam junto comigo, que vocês comentem, interajam, que eu vou contar para vocês um pouco, nem que seja um pouco da minha vida. Um pouco de tudo que eu já fiz de ruim, de tudo que eu já fiz de bom, tudo que eu recebi de volta como castigo e tudo que eu recebi também de volta como coisas boas, que é as misericórdias de Deus. Todo mundo tem algo, todo mundo tem uma história, irmãos. E a minha história, ela é bem grande. Amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Não vou ler 2 capítulos, tá? Eu li apenas o primeiro capítulo de Ageu. Que nós possamos continuar nossa leitura, que vocês possam continuar me acompanhando. Participe, se inscreva no canal. Se vocês quiserem sentir no coração, compartilhe essa história para que muitos possam sentir quem é Deus nas nossas vidas, quem é Deus na sua vida e quem é Deus na vida deles. Amém? Deus é amor. E é o amor dele que nos faz viver intensamente nessa vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.